Amém? Salmo 121. Eu vou ler os 8 versículos. Os irmãos meditem na palavra de Deus. Onde está escrito assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. Deus tem tocado no meu coração com relação a esse salmo, Salmo 121, onde fala que o salmista, ele diz no primeiro versículo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E depois ele mesmo faz a sua resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então esse Salmo 121, ele foi escrito por Davi num momento meio difícil. Ele estava no deserto de Parã, ao sul de Israel, e quando ele soube da morte de Samuel, o seu amigo, o profeta, ele então compôs esse cântico, adorando a Deus com esse cântico, dizendo com essas palavras a Deus que o amigo dele tinha ido, a quem ele confiava, a quem ele confabulava, e agora só restava para ele o Senhor, buscar o Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos que nessa noite, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. É a única. Foi isso que Davi percebeu. Ele descobriu que na ausência de Samuel, ele deveria ter o seu contato com Deus, ele deveria ter a sua busca com Deus. E ele então escreveu esse cântico ali no deserto de Parã. E conta aos historiadores que os peregrinos, quando saíam das terras para ir a Jerusalém, para adorar ao Senhor, eles passavam por entre os montes cantando esse salmo. Por quê? Quando nós vamos viajar, irmãos, nós sempre pedimos oração na igreja, ou não? Quando nós vamos sair para algum lugar, e isso é bíblico, nós temos que fazer isso, porque a Bíblia diz: sem Ele nada somos, sem Ele nada nós podemos fazer. Então tudo que nós formos fazer, como disse o presbítero Luiz Escarano aqui na quarta-feira, nós temos que colocar Deus na nossa frente. Ele tem que ser aquele que vai na nossa frente, porque se Deus não estiver conosco, esse foi o segredo de Davi ao longo de sua vida, ao longo de suas batalhas. Davi nunca saía para uma batalha sem antes orar a Deus e perguntar: Senhor, Tu estás comigo nessa batalha? Se a resposta não vinha, ele não saía. Mas o Senhor sempre ouvia a oração de Davi e respondia para Davi. Deus também quer ouvir a tua oração. Como disse o Jonatas aqui, nós estamos precisando orar. Eu, particularmente, estou precisando orar. Eu, especialmente, preciso buscar mais ao Senhor. Independente dos irmãos, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter um contato com Deus. Eu preciso ter essa comunhão com Deus, para que quando eu falar com Ele, eu também possa ouvir a sua voz. E para que isso aconteça, nós temos que fazer uma limpeza espiritual na nossa vida. É como a mulher na cozinha começa a ter problema com a pia, ela chama o seu esposo e diz: bem, alguma coisa está meio errado aqui. O que está acontecendo?
eu solto a água aqui, não está descendo de uma vez, não está descendo devagar. O que pode estar acontecendo aqui? Se o seu esposo não sabe, ele vai chamar um encanador. O encanador vai vir ali, desmontar aquele sifão, aquela cano da pia, vai olhar dentro do cano e vai falar: ih, rapaz, aqui não passa mais nada, está tudo sujo, está cheio de sujeira, está entupindo, está impedindo a passagem da água. Se dá para limpar, o encanador vai lá e limpa, e coloca o mesmo cano, e a água vai fluir novamente. Se não dá para limpar, aquele cano é substituído, e a água vai continuar fluindo e vai embora. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida espiritual também nós precisamos fazer umas manutenções. Quando nós começamos a sentir que algo não está bem, é porque o ralo, porque a água, porque o cano está entupido, não está passando, não está tendo um acesso direto com Deus. Nós precisamos fazer uma manutenção, e essa manutenção é através da oração, essa manutenção é através da nossa busca a Deus. Deus vai sondar o nosso coração, Deus vai sondar o nosso ser, vai limpar as nossas artérias espirituais, e vai começar a fluir, e nós vamos começar a sentir a presença de Deus, e Deus vai falar conosco, e nós vamos ouvir Deus falar conosco. Então eu disse que os peregrinos, eles passavam por ali e iam para Jerusalém, e Jerusalém é cercada de montes, e os irmãos sabem que os montes muitas vezes escondem perigos. Quando não é animais de bestas feras, há os animais de duas pernas aí que vai esperar lá para poder assaltar, para poder roubar as pessoas. Não era diferente naquela época. Então quando o povo saía para ir a Jerusalém adorar, eles subiam cantando esse cântico do Salmo 121. Eu levo meus olhos, eu não sei cantar, né? Não sei nem colocar as notas aqui para cantar esse cântico, mas eu estava vindo de casa para cá, eu liguei o rádio e estava cantando esse hino, e eu agradeci a Deus por isso, porque eu já pude ouvir esse cântico do Salmo 121, né? Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem só do Senhor, que fez céu e terra. O Senhor é aquele que habita no céu, habita na terra, aquele que honra e cuida dos seus filhos, e sonda os seus filhos. Então o salmista fez isso, e os peregrinos então cantavam como um cântico, pedindo proteção ao Senhor, pedindo proteção da parte de Deus. A oração, o cântico deles era, esse cântico 121 era cantado como uma oração, para que Deus guardasse o seu caminho, para que Deus guiasse a sua ida, para que Deus guiasse a sua volta, para que Deus livrasse das mãos dos malfeitores, para que Deus o levasse em paz e o trouxesse em paz. Então era isso que os peregrinos faziam todas as vezes que eles subiam a Jerusalém para adorar. Então esse salmo lembra aos fiéis que Deus guarda e que Deus não desampara os seus. Como cantamos nessa noite, já foi dito também aqui, a Evelyn disse, temos que levar as nossas necessidades diante do Pai. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua preocupação com o que você vai fazer e você está pensaroso, está pensando demais, você está penaroso com isso? Deus diz assim: entrega a sua vida nas minhas mãos, venha trazer no altar do Senhor, coloca no altar, em fervente oração, coloca no altar, confia no Senhor, deixa Deus cuidar da sua vida, amado, deixa Deus cuidar da sua vida, amada, porque Deus é aquele que sonda e conhece o nosso ser. Deus conhece o seu andar, o seu levantar, Deus conhece o seu deitar, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu disse para os irmãos, que talvez, às vezes nós, como a Evelyn falou aqui, às vezes quando nós passamos pela dificuldade, nós falamos tanto que cremos no Senhor, que acreditamos nas bênçãos do Senhor, e às vezes nós passamos por uma dificuldade, ou por algum problema, nós começamos a achar que Deus desamparou, que Deus não está conosco, porque estamos sendo provados, amados. Deus permite isso, como o Carlinho disse, Deus permite isso, para que nós possamos mostrar para Deus em quem nós estamos firmados.
Em quem nós estamos confiando? Se é em nós mesmos, se é no nosso conhecimento próprio, ou se nós estamos confiando na providência divina de Deus nas nossas vidas. É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu quero dizer para os irmãos que hoje em dia, qualquer probleminha que nós passamos, nós nos abatemos. E isso é normal na nossa vida, porque nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó. Nós somos fracos espiritualmente falando. Então nós passamos por dificuldade e nós às vezes deixamos nos abater. Já baixamos a cabeça e começamos a andar como galinha, olhando só para o chão. Não conseguimos levantar a cabeça. É aquele crente, por isso já foi aquele dito, o crente galinha, que só olha para o chão, cisca, não sai do lugar, procurando algo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não vamos ser crente galinha, não vamos ser aquele que só olha com a cabeça para o chão, não vamos ficar de cabisbaixo não, porque o nosso Deus é poderoso, e Ele está nos convidando a olhar para Ele, que é autor do consumidor da nossa fé. Vamos levantar os nossos olhos para o alto, porque é de lá que te virá o socorro. O nosso socorro não é terreno, o nosso socorro não vem da terra, o nosso socorro não vem de político, o nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro só vem de Deus. Aleluia! O nosso socorro só vem dEle. Então eu te convido a olhar para cima. Olha para cima dos montes, porque é de lá que te virá o socorro. Ande olhando para o céu, ande olhando para o Senhor, clamando ao Senhor. Mas você diz, pastor, se eu olhar só para cima, eu vou escorregar, eu vou tropeçar, eu posso cair. Não, querido. Se você tiver com seus olhos firmados no Senhor, você não vai cair, porque a mão dEle te sustenta, Ele te segura, Ele te guia, Ele te leva por onde Ele quer levar. E os seus pés não vão escorregar. O versículo 2 diz, o meu socorro vem do céu, vem do Senhor que fez o céu e a terra. O 3 diz, Ele não vai deixar o seu pé vacilar, porque o que guarda não está dormindo. O que guarda não está tosquenejando, Ele não está cochilando. Você pode até fechar os teus olhos e confiar, porque Ele está segurando nas tuas mãos. Ele não vai deixar você cair. Nós só devemos confiar no Senhor. Aleluia. Uma vez um menino estava fazendo uma viagem, estava dentro de um avião, e o avião pegou um trecho de turbulência. E o avião começou a balançar, começou a trepidar. E tinha um senhor que estava do lado desse menino. E o menino ficava com os carrinhos brincando. E brincava com um carrinho, e brincava com um livro, e brincava com uma coisa, brincava com outra. E não estava nem aí para que o avião estava balançando. E o homem estava ali suando, tremendo. E ele se incomodou com aquilo. E ele disse para o menino, menino, você não está com medo que esse avião caia? Você não está vendo o que está acontecendo, que o avião está perdendo a estabilidade? Você não está com medo que esse avião vai cair? O menino falou, não estou com medo. Mas por que você não está com medo? Ele falou, porque o meu pai é o piloto. Oh, aleluia, glória a Deus. O menino confiava no piloto que é o seu pai. Confia no piloto que é o seu Deus, que é Jesus Cristo. Ele está no controle da sua vida. Deixa Ele cuidar. O avião não cai, o barco não afunda, porque Ele se sustenta pelas tuas mãos. Esse salmo nos convida a confiar no Senhor. Ainda que muitos venham dizer que você não vai vencer, ainda que muitos venham dizer que o seu problema não tem solução, eu te digo, o meu Senhor está aqui nesta noite para te dizer que Ele tem solução para a tua vida, Ele tem solução para o teu problema, Ele guia os seus passos. Nessa noite o Senhor está falando conosco assim. Pedro estava andando sobre as águas, o mar ficou bravio, o barco começou a balançar, eles avistaram Jesus no meio das ondas. Pedro disse, quem é que está aí?
Aí os outros disseram, é um fantasma. Ele falou, não, é o Senhor. Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. Pedro saiu andando sobre aquele mar bravio. Mas quando ele vacilou o seu pé, quando ele deixou a incredulidade entrar na sua vida, ele começou a afundar. E o Senhor estendeu as mãos para ele e disse, homem de pequena fé. Então, amados, vamos fazer assim. Se as coisas estão difíceis, se a vida está difícil, se tudo está contrário àquilo que você esperava, o Senhor está dizendo para você, vem aqui a mim, me dá a tua mão, deixa eu te conduzir, porque você vai andar comigo sobre as águas, você vai andar comigo sobre as dificuldades, mal algum chegará à tua tenda. Isso é promessa de Deus. Quando nós confiamos nele, quando nós depositamos nele a nossa esperança, Deus não permite que nada de mal aconteça aos seus, porque ele está te guardando. É promessa de Deus. A Bíblia diz, o Pedro escreveu isso para nós, que nós somos como meninas dos olhos de Deus. O diabo não pode nos tocar se nós estivermos guardados debaixo da tua potente mão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Davi falava isso com muita propriedade, porque ele provava isso no seu dia a dia, e nós devemos provar isso também, queridos, experimentar isso dia a dia na nossa vida, porque se nós não depositarmos a nossa confiança em Deus, a nossa vida vai ser como o vento, como a onda do mar, que o vento leva para lá e para cá. Mas se nós tivermos a nossa confiança no Senhor, o vento pode balançar meu barco, a água pode querer passar por cima de mim, mas eu estarei com os meus olhos firmados no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que estão com os olhos firmados no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa palavra, irmão, que Deus nos deu hoje, essa palavra é uma palavra de confiança. É para você saber que quando ninguém mais lembra de você, quando ninguém conhece mais você, quando você acha que você está sozinho, mas se você está com Deus, você não precisa estar com mais ninguém, porque Ele é suficiente na sua vida, porque Ele é suficiente na nossa vida, porque quando a última coisa que nós tivermos for Deus, nós sabemos que nós não precisamos de mais ninguém, porque Ele diz lá no livro de Êxodo, que Ele pelejará por nós, Ele pelejará por você, Ele está cuidando do teu problema, Deus está cuidando de você, assim como o pai cuida do filho, assim como o pai tem o cuidado com o filho. Há pouco tempo nós vimos aqui o Iago, né, pequenininho, no colo da irmã Naceuda, e quando ele começou a querer descer no chão, que ele ameaçava dar os primeiros passinhos, todo mundo ficava com medo, soltava ele e ficava querendo cercar para ele não cair. Mas ele confiava de quem ele estava, e alguém soltava ele, ele firmava os seus pés, balançava um pouquinho, porque faltava equilíbrio ainda, ele ficava se equilibrando sobre os seus pés, mas quando alguém chamava, vem, ele sem saber andar, ele estava aprendendo, então ele soltava o seu corpinho, dava o primeiro passo meio que desconjuntado, parecia que ia cair, aí alguém já corria de encontro e o segurava. Por que o Iago soltava então o seu corpo e ia em direção? Por que ele fazia isso? Porque ele tinha confiança naquele que estava chamando, não ia deixar ele cair. Se lance também nas mãos do Senhor, querido. Se lance nas mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos como uma criança, nós ficamos com os nossos pés meio vacilando, nós ficamos meio que cambaleando com medo de ir. Será que eu vou? Na dúvida, será que eu não vou? Será que é Deus que está falando? Será que é Deus que quer que eu vá? Irmãos, a palavra diz que aqueles que é do Senhor conhecem a voz do Senhor. Se você está em pé, está cambaleando um pouquinho com dúvida, mas é o Senhor que está te chamando.
Se lance nas mãos do Senhor, comece a dar os primeiros passos em direção ao Senhor, comece a andar em direção a Ele, porque se você não conseguir chegar até lá, Ele vai vir de encontro com você, Ele vai segurar você, porque o que Ele quer primeiro é uma atitude minha, é uma atitude sua de sair em direção a Ele, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio naquilo que o Senhor fez e vai fazer na minha vida. Confia no Senhor, querido. Entrega o teu caminho a Ele, o salmista diz, e as demais coisas Ele fará. Confia nele, nos momentos mais difíceis, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus, Ele não se descuida. Em Isaías diz, que se nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Se nós passarmos pelas águas, ela não submergirá, porque Deus estará no controle de tudo. E quando nós confiamos nesse Deus, amado, nós podemos andar sossegado, podemos andar tranquilo, porque o nosso Deus cuida de nós. Assim como Ele teve o cuidado com o seu povo lá no deserto, quando Ele deu a ordem para Moisés tirar o povo lá do Egito e levar para a terra prometida. Eles não sabiam as intempéries que ia acontecer no caminho, o povo não sabia, mas Deus o sabia, tanto que Deus mudou até a rota deles, para que eles não se desanimassem já no início da sua caminhada, com os guerreiros que eles iam encontrar lá, os filisteus que eles iam encontrar, e podiam tirar a sua força, tirar o seu desejo de ir embora, para ser livre. Deus mudou a rota deles, andaram um pouco mais, deram de frente com o mar, mas Deus sabia o que Ele iria fazer. O Carlinhos já disse isso aqui também hoje à noite. Talvez você não saiba o que está acontecendo agora, porque nós não sabemos nada, nós não sabemos nem daqui a 2 minutos, nós não sabemos nem daqui a 5 segundos o que vai acontecer, mas o seu Deus, Ele sabe. É por isso que nós temos que depositar a nossa confiança nele, colocar as nossas vidas diante da presença dele, e deixar Deus cuidar, querido. Não adianta você sofrer antes do tempo. Eu tenho dito isso aqui, uma vez eu dei um estudo aqui sobre a preocupação, e eu dizia isso no estudo: por que você vai se preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu? Porque você está preocupado com o dia de amanhã, ou depois, daqui 10 dias, o que está marcado para acontecer lá daqui 10 dias. Amados, não se preocupe com isso, espere chegar, viva cada dia o seu dia, porque o dia de amanhã a Deus pertence, Ele cuidará dos seus passos, Ele cuidará do seu dia. Você vai deitar e dormir, e vai levantar amanhã, porque Ele vai preparar o dia para você, e Ele tem tudo preparado, para que eu e você sejamos beneficiados. Porque assim como nós nos preocupamos com o dia de amanhã para o nosso filho, se vai ter o pão sobre a mesa ou não, nós compramos até um dia antes, para amanhã ele saber que levantar e ter o café sobre a mesa para tomar. O nosso Deus é da mesma forma, querido. O nosso Deus, Ele não nos desampara. A Bíblia diz aqui para nós, o Senhor, no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Em dia de sol quente, você já tentou se desvincular da sua sombra? Já tentou fugir da sua sombra? Tem um videozinho aí, não sei se os irmãos já viram no Facebook, de uma criancinha, que ela vê a sombra dela, e ela começa a sapatear, a chorar, querer correr com medo da sombra dela, porque ela não conseguia se desvincular da sombra dela, porque não tem jeito, é a nossa sombra. Aonde você for, ela vai. Se você caminhar para a direita, ela vai. Se caminhar para a esquerda, ela vai. Onde você for, ela está com você. É a tua sombra. O versículo 5 aqui do Senhor está dizendo: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então Ele não nos deixa em nenhum momento. Se Ele é a nossa sombra, para onde você se locomover, por onde você andar, o Senhor está contigo. Os olhos dele estão sobre você, para te guardar,
para te livrar, aleluia, para te conduzir em paz. Glória a Deus. Olha que privilégio, irmão, ter um Deus como esse. Um Deus que é como a nossa sombra. Por mais que eu queira, eu não consigo desvincular da sombra. Então assim o Senhor é conosco. Se nós confiamos nele, se nós dedicamos a nossa fé a ele, se nós cumprimos com os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, ele estará conosco em todos os lugares, em todos os dias, em todos os momentos. Deus estará nos guardando e nos livrando. Ele nunca vai te desamparar. Por isso que o salmista ele falava de boca cheia. Por isso o salmista ele falava sem medo nenhum de errar. Ele falava assim: uns confiam em carros, outros confiam nos cavalos, mas e nós? E eu? E você? Confia em quem? Vai fazer menção de quem? O salmista diz: nós faremos menção do nome do Senhor, aleluia, porque Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus fiel e justo, que não desampara em momento algum. O carro, embora na época não eram esses carros motorizados, eram carros puxados às vezes por escravos, por cavalos, mas assim mesmo tinham os seus problemas. Podiam quebrar uma roda, podiam quebrar uma alavanca daquela que pendurava nas costas do cavalo, e o carro ia deixar ele na mão. O carro ia necessitar ficar lá, parado. Assim como hoje, nós saímos com o carro, às vezes o carro pode quebrar, você vai ficar parado numa rodovia, você vai ficar parado numa esquina, esperando o socorro de um guincho. O cavalo, da mesma forma, que o cavalo quando ele cansa, eu não sei se os irmãos já ouviram dizer aqui, aquele ditado que diz: parece um burro empacado. Já viu? O que quer dizer o burro empacado? O burro ele está andando normal, mas se ele chegar num local, ele parar, e ele não querer sair dali, querido, não tem quem tire daquele lugar. Aí ele diz: ele não vai nem para frente nem para trás, ele fica parado. Por isso que não é bom confiar em carro nem em cavalo, porque ele pode deixar você na mão. O carro pode quebrar e você ficar na mão. O cavalo pode pacar e te deixar na mão. Mas nós devemos confiar no Senhor, porque Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa na mão, Ele nunca nos deixa, aleluia, entristecido, Ele nunca nos deixa desamparado, Ele sempre está conosco, em todos os momentos, Ele não vai te desamparar, querido. Por isso o salmista diz: eu faço menção do nome do Senhor. E eu e você devemos fazer menção no nome do Senhor. Confia no Senhor, querido, porque ainda que tudo venha correr contra a sua vontade, que as coisas venham querer apagar aquilo que você está fazendo, às vezes algum sonho que você tem, e que às vezes alguém quer destruí-lo, alguém quer destruir o teu sonho, alguém quer impedir você de realizar o teu sonho. Eu quero dizer para você nessa noite: não desiste, porque Deus não desiste de você. Não desista dos teus sonhos, coloca nas mãos do Senhor, confia nele, porque Ele vai realizar o sonho e o desejo do teu coração. A Bíblia diz isso para mim. O salmista diz que Deus realiza o desejo do coração do teu servo, desde que o desejo do nosso coração esteja dentro do desejo do coração dele. Ele não deixa, amado, o nosso sonho ser frustrado, porque Deus é fiel nas suas bênçãos. Deus não deixa os teus filhos frustrados e nem desamparados. Então nessa noite eu digo para você mais uma vez, como tema dessa mensagem: quando você for só Deus, quando você tiver a última coisa, que você achar que é a última coisa, né? For só Deus, então você já vai descobrir que você não vai precisar de mais ninguém. Aqui eu deixo como um tema nessa mensagem aqui de Salmos 121, né?
Quando a última coisa que você tiver foi Deus, você descobrirá que Ele era a única coisa que você precisava ter. Eu demorei um pouco para descobrir isso. Eu demorei 21 anos da minha vida para descobrir que eu precisava de Deus. Que eu tinha que ter Deus como a única coisa na minha vida. Foram 21 anos nesse mundo perdido, um mundo que não tem nada para oferecer, um mundo que só nos leva em coisas superficiais, alegrias superficiais, coisas que nós nos alegramos por uns momentos, e quando chegamos em casa, nos sentimos vazios, nos sentimos tristes, porque aquela alegria já foi embora. Mas aos 21 anos de idade, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, e aí eu pude ver que eu não precisava mais de nada, que a minha vida estava completa, que aquilo que estava faltando foi preenchido, que aquilo que estava faltando na minha vida era Deus. E quando eu recebi Deus na minha vida, eu vi que eu não preciso ter mais nada. O que eu receber nessa terra, para mim é lucro. A Bíblia diz que eu posso receber 100 vezes mais aqui, e por vida, a vida eterna. Então aquilo que Deus me dá aqui, eu já tenho por lucro, por vencedor. Porque se Ele quiser me dar, Ele dá. Se Ele não quiser me dar, Ele não dá. Mas o que eu não quero é que Ele nunca saia da minha vida. Porque é a única coisa que eu tenho, e a única coisa que pode estar comigo aonde quer que eu for. Não tem como eu me esconder dele. Não tem por onde eu for que Ele não está comigo. Porque aonde eu estiver, o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Né? Então isso eu quero deixar para os irmãos, para que nós possamos refletir que a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. E a gente não deve nunca desanimar. A gente deve sempre persistir. Porque o Senhor... Porque o Senhor é conosco. Vamos louvar o Senhor com o hino? Preste atenção nesse hino. Conjectura esse hino com a palavra, para você entender o que é que Deus falou conosco nesta noite. Porque esse hino fala um pouco do que nós falamos aqui. Retrata um pouco daquilo que eu disse, ou tentei dizer para os irmãos, e se alguns não entenderam, pela letra desse hino, eu tenho certeza que os irmãos vão ficar um pouco mais aclarado na mente essa mensagem.